Na Idade Média, os homens governavam o mundo, exceto quando não governavam. Muitas mulheres líderes medievais, menos conhecidas que Margarida de Anjou e Leonor da Aquitânia, eram igualmente formidáveis aos olhos dos amantes da história. Vamos voltar no tempo e conhecer algumas mulheres que detinham o poder. Algumas por direito próprio, outras como regentes e outras por terem grande influência sobre os homens em suas vidas. Bem-vindo à loucura medieval. Teodora. Nascida no Império Bizantino, por volta de 490, o pai de Teodora treinava ursos no hipódromo em Constantinopla. Acredita-se que ela trabalhou como atriz e em um bordel. A promiscuidade sexual de muitas atrizes da época pode não ser verdade para Teodora. Justiniano quis se casar com ela, mas, como senador, estava proibido. Ela também tinha uma filha ilegítima. Apesar do escândalo, a lei mudou e eles se casaram. Justiniano foi coroado imperador romano do leste em 527 e Teodora se tornou imperatriz. Segundo o historiador grego Procópios, Justiniano a chamava de parceira em suas deliberações e ela o ajudava em seus planos, decisões e estratégias políticas. A opinião dela tinha grande influência sobre o imperador, participando dos conselhos de Estado. Durante os distúrbios de Nica em 532, Teodora convenceu seu marido e a corte a não fugir com um discurso emocionante que motivou os homens a partirem para essa ofensiva. Após a rebelião que destruiu edifícios e matou cerca de 80.000 pessoas, Justiniano e Teodora ordenaram a reconstrução de Constantinopla com aquedutos, pontes e mais de 25 igrejas, incluindo a famosa Hagia Sophia. Teodora organizou casamentos influentes para familiares e ajudou mulheres menos privilegiadas. Ela fundou um convento para prostitutas e pagou pela liberdade delas aos seus proprietários. Imperatriz Suiko do Japão. Suiko nasceu em 593, filha do imperador Kimai. Aos 18 anos, casou-se com seu meio-irmão quando ele se tornou imperador, tornando-se sua consorte oficial. Eles tiveram 8 filhos juntos. Nas crônicas do Japão, ela foi descrita como uma mulher de graça incomparável. Após a morte de seu marido, seu irmão, o imperador Ieyomi, assumiu o trono, mas morreu em menos de 2 anos. O terceiro e último irmão foi então assassinado, não restando mais nenhum. Restou a Suiko, e ela se tornou a primeira mulher na história do Japão e do leste asiático a ser coroada como imperatriz. Em uma jogada astuta, ela nomeou seu sobrinho para governar ao seu lado, administrando juntos os assuntos de Estado. Suiko enviou uma missão diplomática para a China, trazendo sua cultura avançada e reforma política para seu país. A imperatriz Suiko promoveu o budismo construindo templos e mosteiros. Ela faleceu em 628, aos 75 anos. Seu reinado foi lembrado como um longo e estável que introduziu a cultura estrangeira, foi progressista e trouxe maior prosperidade ao Japão. Ethelflaed. Como filha do rei dos anglo-saxões, Alfredo o Grande, a Ethelflaed nasceu em 870, em um reino à beira da ruína. A invasão viking da Inglaterra estava no auge, com a maior parte do país sob domínio dinamarquês. Aos 8 anos, a Ethelflaed e a família real se esconderam nos pântanos de Somerset durante o inverno, mas Alfredo retornou para obter uma vitória decisiva contra o grande exército pagão na Batalha de Edington. Aos 16 anos, a Ethelflaed casou-se com o muito mais velho Aethelred, o senhor de Mércia. Acredita-se que Ethelred morreu por volta de 911, e então Ethelflaed foi aceita pelos nobres como única governante. Ela nunca se casou novamente, possivelmente porque um novo marido controlaria ela e seus territórios. Na época, uma mulher celibatária era vista como mais masculina e teria recebido mais respeito. Ethelflaed enviou seu exército para tomar Shrewsbury, em Leicestershire. Os vikings retaliaram, mas foram repelidos. Nos anos seguintes, seu exército de Mércia derrotou os galeses e os vikings invasores. A crônica irlandesa afirma que sua fama se espalhou em todas as direções e, através de sua própria inteligência,
Fez paz com o povo de Alba e os bretões. A Aethelflaed foi uma líder de guerra competente que liderou o exército de Mércia, construiu defesas e capturou Derby e Leicester. Ela até conseguiu tomar York, o centro do domínio viking no norte. Em um evento único na história moderna inicial, a Aethelflaed de York tornou-se a única governante feminina de um reino anglo-saxão como senhora dos mercianos. No século XII, Henry de Huntingdon a descreveu como uma rainha em título, mas em atos um rei. Matilda da Escócia. Matilda nasceu por volta de 1080 em Dunfermline. Seus pais eram o rei escocês Malcolm III e Santa Margarida da Escócia. A partir dos 6 anos, Matilda foi criada em um convento por sua tia Cristina. Ela foi educada lá na Piedade e aprendeu francês e latim para ler a Bíblia e as obras de Santo Agostinho. Matilda também aprendeu sobre finanças e geometria. Após a morte do rei William II da Primeira Inglaterra, em 1100, seu filho Henry I assumiu o trono e rapidamente escolheu Matilda como noiva para aliar a Primeira Inglaterra e a Escócia. Como rainha, Matilda era uma patrona das artes e a corte de Westminster tinha muitos poetas. Ela foi nomeada chefe da corte de Henry durante suas campanhas militares na França e Normandia. Ela mediou um conflito entre Henry e o arcebispo Anselmo durante a controvérsia da investidura inglesa envolvendo a Igreja e o Estado. Graças à sua intervenção, um acordo foi firmado. Matilda usou sua renda para construir diversos edifícios, incluindo a Abadia de Waltham e a primeira ponte em arco da Inglaterra em Stratford-le-Bow. Ela fundou 2 leprosários e foi descrita como uma mulher de santidade excepcional. Matilda foi sepultada na Abadia de Westminster em 1118. Sua tumba diz, citação, "Aqui jaz a rainha renomada, superando tanto jovens quanto velhos de sua época." Ela era o referencial de moral e o ornamento da vida para todos. Imperatriz Matilda. Também conhecida como primeiro Imperatriz Maud, ela nasceu em 1102, filha do rei Henrique I da Primeira Inglaterra e Matilda da Escócia. Ela se casou com Henrique V, o imperador romano-germânico, aos 12 anos, foi coroada imperatriz na Basílica de São Pedro e nomeada regente imperial na Itália. Seu irmão morreu em 1120, fazendo dela a única herdeira do rei inglês. Quando seu marido morreu 5 anos depois, seu pai a chamou de volta para casa. Ele insistiu que seus nobres jurassem lealdade a ela como sua sucessora. Mas quando Henry morreu, seu primo Stephen de Blois assumiu o trono com o apoio da Igreja. Muitos dos antigos apoiadores de Henry mudaram de lado para apoiar Stephen como rei, dando início a uma guerra civil de 19 anos conhecida como a Anarquia. Nobres trocavam de lado conforme Matilda ou Stephen ganhavam vantagem, resultando na tomada de castelos e perda de terras. Então, em 1141, Matilda derrotou e capturou Stephen na Batalha de Lincoln e ela finalmente controlou o país e se preparou para sua coroação. Porém, o povo se opôs ao reinado de Matilda e quando seu meio-irmão Robert Earl de Gloucester foi capturado, ela concordou em trocá-lo por Stephen, que foi então libertado e coroado rei da Inglaterra em 1141. Depois de resistir no Castelo de Vis por vários anos de guerra, Matilda finalmente cedeu e fugiu para o marido e o filho na França. Ela se empenhou em negociar com Stephen a sucessão de seu filho ao trono inglês, sendo ele coroado rei Henrique II em 1154. Ethelred. Elfrida, nome moderno frequentemente usado, nasceu por volta de 945 em Devon, Inglaterra. Elfrida casou-se com Edgar, rei dos ingleses, por volta de 964. Registros da época revelam que Elfrida ganhou terras de seu novo esposo, uma honraria não concedida às suas 2 ex-mulheres. Elfrida foi a primeira esposa de um rei inglês a ser coroada, ungida e chamada de rainha. Ela tinha grande influência e poder, sendo a protetora da religião e dos conventos. Ela também atuou como mediadora para mulheres em, no mínimo, 6 processos judiciais. O casal teve 2 filhos, mas somente Ethelred sobreviveu à infância. Quando Edgar morreu repentinamente em 975,
Sua morte resultou em uma luta pelo trono entre o filho mais velho de Edgar, Edward, de um casamento anterior, e o filho de Elfrida, seu meio-irmão Athelred. É um testemunho da temeridade e autoridade de Elfrida que ela conseguiu ganhar apoiadores para a sua causa pela sucessão de Athelred. Edward já era quase um homem, enquanto Athelred tinha apenas cerca de 6 anos. Na falta de um irmão de Edgar, a coroa deveria ir automaticamente para seu filho mais velho. Apesar da campanha de Elfrida, Edward foi coroado rei. Contudo, seu reinado foi curto. 3 anos depois, ele foi morto por apoiadores de Elfrida e Athelred. É difícil saber se Elfrida estava por trás do assassinato ou se um apoiador zeloso se excedeu, como no caso de Thomas à Becket. Contudo, Athelred, ainda um menino, foi coroado rei dos ingleses com sua mãe Elfrida como rainha regente. Depois que seu filho se casou, ela ficou responsável por criar seus netos, os herdeiros do trono. Elfrida faleceu no final do primeiro milênio. Como muitas mulheres poderosas na Idade Média, Elfrida foi posteriormente acusada de bruxaria. Olga de Kiev. O ano de nascimento de Olga é um mistério, podendo ter sido entre 1890 e 1925, mas ela era de herança viking e nasceu em Pliskovo, Rússia. Olga casou-se com o grande príncipe I Gor, primeiro de Kiev, quando tinha cerca de 15 anos, e o casal teve um filho. Igor governou o estado de Kievan Rus, uma área que agora cobre a Rússia moderna, Belarus e a Ucrânia. Em 945, Igor estava tendo um pouco de problema com a tribo vizinha dos Drevlians, que haviam parado de pagar tributo a Kievan Rus. Então Igor partiu para a capital Drevlian de Skorosten. No entanto, após coletar o pagamento, ele foi brutalmente assassinado. O cronista bizantino Léo, o Diácono, disse que Igor foi capturado, amarrado a troncos de árvores e rasgado em 2. Ogur jurou vingança e iniciou a sistemática exterminação dos Drevlianos. Ogur, com apenas 20 anos, tornou-se regente para governar em nome de seu filho de 3 anos. Agora excessivamente confiantes, os Drevlianos propuseram que ela se casasse com o príncipe Mal, responsável pela morte de seu marido. Olga enviou uma mensagem favorável de volta, dizendo que receberia os homens com honra, mas quando 20 embaixadores chegaram de deriva, Olga fez com que os homens fossem jogados em uma trincheira profunda. Ela observava enquanto eram enterrados vivos e perguntava se a honra era do gosto deles. Olga pediu uma escolta a Mal para retornar a ele por mensagem. Ignorando o destino da festa anterior, os melhores governantes de Dereva foram enviados para atendê-la, mas foram presos em uma casa de banhos e queimados vivos. Ela enviou uma mensagem dizendo que estava a caminho, mas precisava que os Drevlians, cito, preparassem muito hidromel onde mataram meu marido, para que eu possa chorar em seu túmulo e fazer um banquete fúnebre para ele. Após viajar para Skorostan, ela chorou e realizou um banquete. Mas quando os Drevlians ficaram bêbados, ela ordenou que seu séquito os matasse. Cerca de 5.000 Drevlians foram massacrados antes de Olga sitiar a cidade por mais de 1 ano, reduzindo-a a escombros. A rainha Olga estabeleceu cidades, leis e postos de comércio por todo o reino. Ela se converteu ao cristianismo e construiu igrejas em Kiev, enfrentando forte resistência de seu povo. Ela foi posteriormente canonizada pela Igreja Ortodoxa Russa. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Inscreva-se se estiver gostando dos vídeos. Nos vemos na próxima semana. Tenha uma ótima semana. Tchau!